Olá pessoal, conectando aqui pelo Facebook, vamos aguardar as primeiras pessoas chegarem para a nossa live. São 9 horas agora, a gente vai iniciar a transmissão. Para quem ensina na igreja, parte 2. Vamos aguardar as pessoas chegarem para a gente fazer a testagem aqui do som, da imagem da internet. Ok, boa noite. Já ligadinha aí na gente, acho que é a Jane. Tá chegando para você a transmissão, a internet, o som, como é que tá? Tudo funcionando? Antes de eu liberar o conteúdo, eu sempre gosto de verificar se está travando, se está dando tudo certo. Se você estiver me ouvindo bem, dá um retorno aí, escreve nos comentários que está chegando para você bem. Tá bom? Hoje eu quero começar orando, porque a gente transmite conteúdos, a gente traz informações, traz coisas relevantes, mas tudo isso é espiritual e só pode ser compreendido espiritualmente. Então a gente precisa manter-se conectado à fonte de todo conhecimento, de toda revelação. Então, enquanto as pessoas estão chegando, eu queria orar por essa transmissão. Amém? Se você chegar aí ao longo da minha oração, ora comigo aqui. Pai, eu quero consagrar esse tempo, consagrar os meus lábios para falar a Tua palavra, consagrar o ouvido de quem ouve. Senhor, enquanto houver fôlego em mim, enquanto houver os recursos que o Senhor me deu, eu vou utilizar. Nós temos aqui um celular, temos internet, temos Bíblia, temos papel e sabemos que é a Tua vontade que a Tua palavra seja compartilhada. Então que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa transmissão, que pessoas sejam capacitadas, melhoradas, aprimoradas, Deus, para servir ao Teu corpo nesse tempo. Muito obrigado pela tecnologia, muito obrigado pelo que Você tem dado a nós nesse tempo. O Senhor tem nos dado tempo de ficar quietinho, de ouvir, de rever, de escrever, de meditar no que estamos fazendo. Coisas que de repente a nossa agenda não permitiria, mas que o Senhor providenciou um tempo de ficarmos quietos, de revermos as nossas práticas. E como tem sido edificante, Pai, poder me aproximar das pessoas através das mídias, aprender tantas coisas que eu não tinha aprendido antes. Que essa mensagem possa chegar a muitos outros, além desses que estão aqui ao vivo comigo. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que você que já está conectado avisasse seus amigos. Se você puder, envia para um conhecido, envia para um amigo. Depois que eu terminar aqui no Face, essa mensagem, como todas as outras, ela vai ficar na minha linha do tempo, salva. E depois eu vou baixar e colocar no YouTube. Tá? Eu tenho um canal lá no YouTube. Tenho pedido para as pessoas se inscreverem, porque a gente tem que ter várias plataformas, não é verdade? Para alcançar números diferentes de pessoas. Então, depois que terminar, eu salvo e posto lá também no YouTube para falar com vocês. Pessoal, boa noite para quem está chegando. Eu fiz... Essa é a quarta live. Né? Eu fiz 2 falando sobre escrita. Deu muito resultado. Tem muita gente escrevendo, tem muita gente se encorajando a escrever. E depois eu comecei a falar sobre o ofício mestral, sobre ensino, né? E focado em capacitar pessoas para ensinar. Eu acredito que hoje eu fecho esse segundo ciclo, que é falando sobre ensino. Mas eu gostei de fidelizar esse horário de sexta-feira, 9 horas, para mim. Para eu poder estar conectado com as pessoas. Então, já vou avisando que eu vou continuar às sextas-feiras, 9 horas. Mas eu vou deixar uma surpresa para o final, ok? Eu tenho 2 surpresas. Se você ficar comigo até o final, eu vou revelar. Então, segura aí. Eu tenho 2 surpresas a respeito dessa utilização da tecnologia, das mídias, que eu vou anunciar no final dessa transmissão. Amém? Então, a gente vai seguir agora, entregando aí o conteúdo que eu
que eu havia combinado com vocês, falar para quem ensina na igreja, dar conselhos, compartilhar um pouquinho de experiência, responder aí as perguntas que porventura a Cíntia coloque aí nos comentários e os outros também, se der tempo eu conseguir responder. Mas a gente se propôs a 2 lives, eu me propus a 2 lives falando sobre escrita e 2 lives falando sobre aula, sobre ensino na igreja. E agora, no final, vou fazer 2 anúncios importantes para vocês que têm me seguido, né? Desde o Instagram, quando a gente conseguia fazer simultaneamente, até essa adaptação agora para o Face, porque às vezes a minha internet não comportava fazer nas 2 plataformas, mas do Face eu consigo deixar salvo e transportar para o YouTube e aí a gente consegue alcançar mais gente. Amém? Na aula passada eu falei sobre ensino, eu falei sobre o crescimento da palavra em Jerusalém, Judéia e Samaria, como o texto de Atos mostra que a palavra de Deus crescia. E hoje eu quero, o meu objetivo dessa aula de hoje, falei muito sobre o ofício mestral, o amadurecimento do mestral na igreja. Nessa live de hoje eu quero começar falando sobre o que é bíblico e o que não é bíblico e o que é extra-bíblico. Falar sobre maturidade, sobre dedicação no ensino, sobre crescimento de quem ensina. Dar um exemplo de mestral na Bíblia, exemplos para a gente seguir. Falar um pouquinho dos métodos de ensino de Jesus, que eu acho uma abordagem bem interessante para a gente pensar. Que método que Jesus usava? Será que era assim, tudo sempre tão, claro, vivo, espontâneo, mas tinha ali um jeito de ensinar que dá para a gente copiar, a maneira como Jesus ensinava, e concluir, né? Tentar concluir uma primeira reflexão sobre esse chamado mestral, sobre esse chamado de unção para ensinar, não querendo limitar a coisa, limitar o nosso assunto aqui a quem tem ofício de mestre. A gente já falou, né, que o ofício mestral, boa noite Solange, o ofício mestral é uma coisa, quem dá aula e flui na unção mestral é outra coisa. Nem todo mundo vai ser mestre de ofício, mas todos podem ser capacitados para fluir na unção mestral, né? Então isso é algo que a gente já tem repetido várias vezes. Nem todo mundo é evangelista, mas todos podem ser capacitados pelo evangelista para evangelizar. Nem todo mundo é profeta, mas todos podem ser capacitados pelos profetas para fluir nos dons proféticos. Então, os 5 dons capacitam o corpo. Acho que isso ficou bem fixado da primeira aula. Nossa ocupação como aqueles que ensinam tem que ser com o ensino bíblico. Todos nós carregamos costumes, não é verdade? Todos nós carregamos costumes, temos uma formação, temos os nossos padrões. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente mistura a nossa leitura bíblica com nossos costumes. Nós podemos ser muito influenciados pelos nossos costumes. E eu quero começar fazendo uma separação entre o que é bíblico, o que é antibíblico e o que é extra-bíblico. Sem dar exemplos, mas fazendo você pensar sobre o seu ensino. Você tem se dedicado ao ensino bíblico, você tem dado muita ênfase ao extra-bíblico, ou você tem ensinado algo antibíblico, né? Nossa ocupação principal deve ser o bíblico. Por quê? Nós entendemos, como cristãos protestantes, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Se tem um livro que você deve ler todos os dias, é a Bíblia. Além da Bíblia, é super válido você ler outros livros, né? A gente poderia citar aqui vários outros livros muito bons, mas todos esses outros livros eles são complementares à Bíblia. A Bíblia é o livro base para todo mundo. Até terminei a aula passada, fiquei muito feliz de ver que teve gente que iniciou um plano de leitura bíblica depois da aula passada. Começou a ler 3 capítulos por dia, que eu falei que lendo 3 por dia e 5 no domingo, termina a Bíblia em um ano. E teve muita gente que começou um plano, né? Porque as pessoas leem a Bíblia, mas às vezes não tem um plano. Então, a Bíblia é para ser a base, de acordo com o que nós cremos, né? A Bíblia é regra de fé e prática, ela tem que ser o nosso principal manual de ensino. Mas existem muitas outras coisas que nós citamos em pregações, que é o que eu chamo de extra-bíblico, tá? E o extra-bíblico não é errado. Todo mundo usa o extra-bíblico. É uma pesquisa histórica, é uma frase de alguém, né? O extra-bíblico é aquilo que não é
parte da doutrina bíblica, então não é nossa regra de fé e prática, não tem que ser citado como se fosse doutrina. Eu acho que esse que pode ser o erro. Quando você fala algo que é extra, que é uma informação, uma curiosidade, você tem que falar como uma informação, uma curiosidade. Você não pode falar como uma verdade. Peraí, deixa eu trocar de orelha. Acho que vai ficar melhor aqui. Então, o que é extra-bíblico não pode ser tomado como bíblico. Beleza? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A igreja sofreu perseguições desde o seu início. Isso que eu estou falando é bíblico. Eu tenho referência para comprovar a perseguição de Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, vamos supor que numa ministração eu estivesse falando da perseguição da igreja, eu falasse, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então a morte de Pedro tinha sido anunciada em João 21. Né? Jesus tinha falado, isso é bíblico, que Pedro haveria de glorificá-lo com a sua morte. Né? Está lá em João capítulo 21, se não me engano. Então, isso é o ensino bíblico. Agora, dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo é uma referência da história. Tem alguns textos que podem comprovar isso. E eu creio nisso também. Eu posso trazer essa informação no púlpito? Posso. Não é errado. Agora, eu não posso afirmar isso com o caráter de verdade, porque para nós a regra de fé e prática é a Bíblia, é as Escrituras, ok? É diferenciar isso, porque às vezes a gente repete coisas assim com tanta certeza durante tanto tempo que a gente chega a achar que está escrito, não é verdade? Eu poderia fazer uma live só de coisas que a gente pensa que estão escritas, mas não estão. Tem muita coisa que a gente fala que está na Bíblia que não está na Bíblia. Eu mesmo achava, porque a Bíblia foi traduzida, né, pelo João Ferreira de Almeida no século XVI, e a versão em português as mais conhecidas, às vezes tem um vocabulário tão arcaico que basta você fazer um ditado popular, um provérbio, usando o tu e o vós, que as pessoas vão achar que é bíblico. Por exemplo, eu achava que diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Eu achava que era versículo da Bíblia, sem brincadeira. Então, assim, às vezes as pessoas, só por ter uma frase que tem como é que fala? Uma linguagem mais arcaica, pensa que é bíblico, que é versículo. Então, diferenciando bem o bíblico e o extra-bíblico aqui. E o que é o antibíblico, então? O antibíblico é o que vai contra as doutrinas da Bíblia. Então, quando você pregar, você deve concentrar-se no bíblico, você pode ilustrar com o extra-bíblico, que pode ser até mesmo a sua experiência, mas essa sua experiência, ou a experiência de história que você leu, ela não pode ir contra um princípio bíblico. Entende? Porque se eu uso experiência, argumento extra-bíblico, histórico, informação, indo contra a Bíblia, eu não estou cumprindo o meu papel, que é pregar as Escrituras. Eu posso estar contrariando ensinos da Escritura. O nosso ensino ele deve focar no amadurecimento das pessoas, em formar maturidade. E aqui eu quero encorajar você que ensina na igreja, você que é líder de igreja e quer implantar lá um sistema de ensino, invista em maturidade nas pessoas, eu sou do Ministério Terra Fértil, lá a gente tem um sistema de escolas organizado já de muitos anos, e educação cristã, ensino, leva décadas. Você formar um povo, fundamentar um povo leva muito tempo. Então, às vezes, a gente quer respostas rápidas para amadurecer o povo. E, na verdade, não é rápido. Né? Leva tempo para você revolucionar através da educação, através do ensino. Maturidade não vem num final de semana. Eu acho super válido, gente. Eu não sou contra fazer congressos, eventos. Eu fui muito tocado, muito marcado por congressos. Mas um retiro, um congresso, um final de semana, ele não é tudo no processo. Tá? Ele não é capaz de produzir maturidade. Maturidade não vem num fim de semana. Tá? Maturidade não vem num congresso. Os congressos, eles são impulsos. É como um balanço que eu pego e eu jogo aquela energia ali quando eu estou brincando com a minha filha, né? Quando eu jogo, o balanço vai e o balanço volta. Então, os congressos, os retiros, as ministrações, as pregações, elas te empurram para você viver uma vida no poder do Espírito. Mas depois você vai ter que caminhar não mais com a força do impulso.
A força do impulso uma hora acaba. Você vai ter que caminhar com as suas pernas. E é aí que se revela a maturidade. Entende? É na pressão que a gente revela a maturidade. Muitas vezes, quando alguém se converte, a gente tem a tendência, porque a pessoa está animada, né? Ela se converteu, ela acabou de ter uma experiência com Cristo, ela está muito animada, a gente tem a tendência de achar que ela já está amadurecida. Né? Mas uma pessoa que está no fervor, no fogo do Espírito, no primeiro amor, não quer dizer que ela seja madura, tá? Ela teve uma experiência com Cristo, ela está empolgada. Gente, a gente também não tem que botar um balde de água fria na pessoa, né? Ela está empolgada porque Jesus Cristo é empolgante. Glória a Deus, aleluia. Então é muito comum quando uma pessoa experimenta uma transformação radical de vida, aquilo marca e ela fica contagiada. Então, mas o fato de... Olhe para os novos convertidos, olhe para as pessoas que estão contagiadas, animadas, encorajadas, cheias do poder de Deus, mas olhe para elas entendendo o tempo que elas estão vivendo, entendendo a animação que elas estão, mas investindo. Nós precisamos investir em maturidade para que eles criem raízes. É um erro muito comum, às vezes, a gente achar que porque a pessoa vai muito bem nas primeiras semanas, nos primeiros meses, a gente achar que ela já recebeu tudo. Entende? Ela não recebeu tudo num final de semana, ela não recebe tudo num evento único, sabe? Esses movimentos que as pessoas se convertem, que elas são tratadas, eu acredito muito nisso, mas é um começo de caminhada. Depois, por exemplo, do encontro com Deus, que eu visto a camisa, eu amo fazer, é um exemplo, tá? Depois disso a gente tem que pegar essa pessoa e produzir maturidade. Porque senão ela vai ficar só de empolgação em empolgação. A empolgação é natural de alguém que teve uma experiência com Cristo. Mas depois ela precisa sentar e ouvir por horas. Tá? A maturidade ela vem disso. Sentar-se e aprender por horas. E aprender às vezes nas circunstâncias. Porque é na circunstância que a gente é testado. Domingo, 7 horas da noite, no YouTube, eu vou ministrar a palavra em Terra Fértil. Eu queria te convidar, você que está me assistindo, se você puder, assistir lá no YouTube MATF Oficial. E eu devo falar algo nesse sentido, sobre como as pressões revelam a nossa maturidade. É a forma como Deus nos amadurece também. Né? Deus nos matricula em cursos onde a gente não se matricularia. Então, às vezes, são situações que nos espremem e revelam, como essa que a gente está vivendo agora, que revelam se a gente está pronto ou não, se a gente está amadurecido ou não. Mas essa maturidade ela vai vir mesmo do trabalho mestral, investindo horas, investindo tempo para que essa pessoa cresça e crie raízes, né? Para que ela seja testada e ela seja aprovada, vencendo as tentações, vencendo os testes, vencendo os problemas de relacionamento até mesmo que ela vai ter na igreja. Né? Depois de algum tempo de cristão, você vai ter que aprender a se relacionar com todo tipo de pessoas, da igreja e fora da igreja. E essas situações, elas vão te amadurecer. Elas vão te amadurecer, mas isso é um processo que leva tempo. Nós temos que investir. Né? Então, se você aqui ensina na igreja, invista em fundamentos para as pessoas, sabe? Leva tempo. Implementar um sistema de ensino, organizar, isso leva tempo, leva décadas. Eu gosto sempre de dar assim, o meu exemplo, né? Eu me lembro eu com 12 anos de idade, o apóstolo Renan fazendo perguntas bíblicas e mandando responder na semana seguinte. Eu com 12 anos, né? Hoje eu tenho 35. Eu posso dizer que eu sou discipulado há 23 anos. Eu me converti criança. Então, às vezes as pessoas pensam, o Felipe ensina na igreja, que legal, eu quero também crescer, amadurecer, poder ensinar. Mas assim, alguém investiu décadas na minha formação. Então, não é instantâneo, não é um final de semana, não é um mês. Às vezes você vai ter que pegar, né, se você é líder de jovens, que bênção, pegar as crianças, os pré-adolescentes, os jovens e gastar assim, uma geração, sabe? Se doar para formar pessoas, e isso leva tempo. Romanos 12:7, vamos para o nosso embasamento de hoje. Romanos 12:7. A Cíntia está insistindo na pergunta. Como sabemos se temos essa unção? Flua no que Deus te mandou fazer hoje. E aí, ao longo da caminhada, as marcas vão aparecendo. Você vai se reconhecer,
e as pessoas vão te reconhecer. Eu acho até que eu mencionei isso na aula passada. Mas é necessário a confirmação de um presbitério. É necessário que você saiba quem você é, mas que também pessoas mais maduras na caminhada dos ofícios olhem e confirmem. Haja uma confirmação principalmente da sua paternidade espiritual, de quem está te mentoreando de perto. Então, eu acredito nessa forma, porque em Atos 13 foi assim que funcionou. Então, olha a fundamentação bíblica, né? Aquelas pessoas serviam ao Senhor, jejuavam, e o Espírito falou entre elas. E aí houve uma confirmação e eles separaram Paulo e Barnabé para o ministério. Então, eu creio que o estabelecimento de ofícios, eles dependem de uma confirmação de um presbitério. Amém? Romanos 12:7 está falando sobre o dom, né? Isso que a Cíntia perguntou. E como eu digo, sirva, vai fazendo o teu chamado, vai fazendo o que Deus está colocando na tua mão para fazer. Aí você vai descobrir o que você faz bem e o que você só é um supridor de necessidade. Né? E com o tempo você vai deixando de suprir necessidade para viver o propósito. Né? Durante um tempo eu supria tudo quanto era necessidade. Eu trocava a naftalina do urinol do banheiro dos homens da igreja. Né? E amém. Amém. Se tiver que fazer hoje também sem problema. Mas com o tempo você vai vendo o que você sabe fazer bem e o que não é tão bem. Eu tomava conta de criança, eu tomava conta de carro do lado de fora. Né? Eu já fiz de tudo na igreja. Ficava com a chave, abria, fechava a igreja. Mas com o tempo você vai vendo o que você faz bem e o que você não faz tão bem e o que as pessoas vão confirmando. Olha, você é separado para isso. Então é importante essa confirmação. Romanos 12:7 diz: se o teu dom é servir, sirva. Vou ler desde o 5. Romanos 12:5. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Tem alguns até que uma versão que fala: esmere-se no fazer, ensine da melhor forma. Se é encorajar, haja como encorajador. Se é contribuir, o que contribui, coopere com generosidade. Então, seja generoso. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que faça com alegria. Então, agora eu vou me dirigir para quem ensina. Se o teu dom é ensinar, vai com tudo. Sabe? Eu poderia agora dizer, sexta-feira à noite, estou cansado, não vou fazer live não. Mas assim, Deus me chamou para isso. Então eu vou dar o meu tudo, eu vou dar o meu melhor. Eu vou usar o que eu tenho. Sabe, se Ele te chamou, faz com tudo. E eu tenho 2 anúncios para fazer no final, segura aí. Dos desdobramentos dessas lives, né? Se o teu dom é ensinar, serve com tudo, serve com amor, serve com afinco. Se você tem esse chamado, espera-se de você uma dedicação. A gente vê lá em Atos que os apóstolos, eles separaram pessoas para ajudar na distribuição das cestas, mas eles disseram que iam se dedicar ao ministério da palavra. Eles usam essa expressão, ministério da palavra. Se você também foi chamado para a palavra, dedique-se. Dedique-se. Horas de estudo. Maturidade vem com o tempo. Horas de estudo. Horas de leitura da Bíblia e de bons livros. Horas de dedicação. Exemplos bíblicos de mestre. No Velho Testamento tem uma figura que eu quero citar agora, Esdras. Eu vou ler o capítulo 7 de Esdras, versículo 10 e versículo 6. Amém? Esdras 7, 10. Diz que Esdras estava disposto de todo o seu coração a conhecer a Torá. Se você está anotando, Esdras 7,10 diz que ele estava disposto de todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e os seus mandamentos. Eu quero chamar a atenção para 3 verbos. Primeiro, ele estava disposto a conhecer. Depois, ele estava disposto a praticar. Eita Deus! Em terceiro lugar, nesta ordem, ele estava disposto a ensinar. Sabe, às vezes a gente quer ensinar, depois a gente quer conhecer, depois quer praticar, não dá. A ordem é conhecer primeiro. Conheci, agora eu vou praticar. Estou praticando, agora eu vou
e ensinar a outros. Entendeu? Tem uma sequência aí. Então, talvez a sua etapa aqui, me ouvindo, seja a etapa de conhecer. Não despreze o conhecimento. O tempo de formação é um tempo precioso. Não despreze o tempo de conhecer. Depois que você conhecer, você segue para praticar a palavra. Você já pratica tudo que você conhece da palavra? Decida praticar os mandamentos, praticar o que a Bíblia fala. Depois você começa a ensinar com base no que conhece e com base no que pratica. Aí é poderoso. É poderoso demais quando você ensina tendo conhecimento e tendo prática. Cíntia tem mais perguntas, deixa eu ver. Eu tenho tantas dúvidas sobre o meu dom, as pessoas me elogiam acerca de ensinar, mas não acho que faço isso bem. Falo rápido demais, não consigo muitas vezes fazer as pessoas entenderem o que está na minha... Deixa eu abrir, tem muito texto. Olha só, o dom da escrita está sobre ti. Olha, não consigo muitas vezes falar que as pessoas entendem, está na minha cabeça e muitas vezes nem entendo direito o que estudo. Cíntia, isso é normal, tá? A gente tem... Até quem tem chamado é aperfeiçoado no processo, né? Até quem já flui no ofício, já estabelecido no ofício, você vai ver que, sei lá, pensa num profeta, pensa num outro ofício, quando essa pessoa começou e como ela está agora, entende? A gente, graças a Deus, a gente cresce, a gente evolui. Então, precisa se conhecer, precisa se dedicar no que for que Deus te chamou. E aí você vai melhorando, né? Vai se ouvindo. Essa questão que você citou aí, velocidade da fala, né? É uma questão importante, tomar cuidado com a velocidade da fala. Até se é muito rápido, até eu tomo cuidado que eu posso ser lento demais. Se eu for lento demais, aí as pessoas também ficam entediadas, né? Aí eu tenho que dar uma aquecida, não posso deixar você dormindo aí enquanto me ouve. Então, tem a velocidade da fala, a entonação, todos esses cuidados, né, que a gente precisa ter. Mas isso aí é um processo, você precisa se ouvir, entende? Estudar, aprender a melhor forma de passar. Mas isso aí a gente vai crescendo enquanto a gente trabalha. Amém? Esdras é um modelo no Velho Testamento de uma pessoa que resolveu conhecer a lei. A gente pensa, né? Poxa, todo mundo conhecia amplamente naquela época, porque a alfabetização de um judeu era com as escrituras. Mas esse povo aqui que Esdras está cuidando é o povo que vem do exílio da Babilônia. Tá? Quando eles vêm do exílio da Babilônia, muitos jovens não tinham essa noção tão perfeita de por que eles estavam no exílio. Eles ficaram 70 anos no exílio da Babilônia. Então, durante 70 anos, talvez eles nem entendessem por que eles ficaram exilados, né? E aí você pode imaginar o que aconteceu quando Esdras abre as escrituras e lê. Diz que ele passa uma noite inteira lendo a lei para o povo. Ele lê do Gênesis até o Deuteronômio, o Pentateuco. Isso que a gente entende como a lei de Moisés, a Torá. Lá no final de Deuteronômio 28 tem as bênçãos, né? E as maldições. E ali naquele texto fala, por exemplo, que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam perseguidos, seriam levados para o exílio. Então, você pode imaginar o povo ouvindo aquilo, no final da leitura, diz que eles choraram. Talvez aquelas pessoas entenderam, poxa, nós fomos tirados da nossa terra, nós vivemos o exílio porque nós fomos desobedientes. Talvez, irmãos, a própria exposição da Escritura faça com que as pessoas, olha que poderoso isso, você que lidera a sua célula, que prega toda semana, está lá falando as mesmas coisas e parece que não entra na cabeça das pessoas. Mas saiba de uma coisa, a própria leitura da Escritura, a própria exposição da Bíblia traz convicção, traz consciência de pecados. No livro de Esdras vai falar que ele leu a lei e o povo em pé a noite toda ouviu, chorou e se arrependeu, porque eles entenderam que as consequências do que eles estavam vivendo era por causa do que eles fizeram, do que os pais deles fizeram. Então, Esdras colocou no coração dele conhecer, praticar e ensinar. No versículo 6, fala o seguinte: esse Esdras veio da Babilônia, ele era escriba, isso é mestre, conhecia muito bem toda a Torá, lei de Moisés. Você conhece muito bem todas as leis, todos os preceitos, o que o Senhor falou? Amém? Você conhece muito bem a lei dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Esse Esdras foi falar com o rei Artaxerxes e ele foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porque a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras.
Essa figura que vem de Babilônia, ele é o autor do livro de Esdras, provavelmente é o autor de Neemias. Há quem diga que ele também é o autor de 1ª e 2ª Crônicas. E ele é a figura no Velho Testamento que reúne os escritos do Velho. A maioria das pessoas concorda que foi Esdras que compilou o que a gente chama de Bíblia do Velho Testamento, o que os judeus consideraram canônico. Então ele era muito importante na história do mestral do Velho Testamento. Ele tornou a lei de Deus conhecida para aquela geração, para a geração que ele vivia. Então a gente precisa de fato usar tudo, gente, para tornar a palavra de Deus conhecida num mundo onde as pessoas não tinham acesso, né? A minha tecnologia hoje, eu estou falando ao vivo daqui de casa por um celular e você está ouvindo. Mas naquela época, a época de Paulo, era a epístolas, a tecnologia dele. Eram as epístolas. E ele usou preso. Ele foi lá, ele mesmo, nas piores condições que ele poderia estar, ele usou essa tecnologia para servir a Deus. O livro, na época da antiguidade, era muito caro. Por quê? Copiar um livro era tudo feito à mão. Não tinha impressão. Não tinha impressora. Então, um livro era muito caro. Você fazer uma cópia era muito trabalhoso. As pessoas não tinham acesso à escritura, a não ser pela tradição oral, por aquilo que eles ouviam. Esdras provavelmente também era um copista, era um escriba. E os escribas hebreus, a gente deve boa parte da fidelidade do texto bíblico que a gente tem hoje ao temor a Deus que esses copistas tinham. Dizem até que quando eles estavam copiando a Bíblia, as escrituras do Velho Testamento, quando viam o nome de Yahvé, o nome do Senhor, eles quebravam a pena, pegavam uma outra pena novinha para colocar o nome do Senhor, quebrava e depois voltava a escrever. Aquela pena que escrevia Yahvé era única. Tamanho temor que eles tinham em escrever o nome do Senhor no texto. E o medo de errar, o medo de acrescentar qualquer coisa no texto bíblico. Então, parte desse temor que os hebreus tinham nesse trabalho de cópia é responsável por a gente poder hoje ter um texto fiel. Entende? Um texto fiel. As pessoas não tinham todas acesso à Bíblia. E se você tem esse chamado para ensinar, meu irmão, dedique-se no fazer. Todo trabalhador sabe qual é a sua maior ferramenta de trabalho. Eu quero te perguntar, qual é a ferramenta de trabalho do seu ofício? Né? Se você é marceneiro, é serrote. Né? Se você é pedreiro, você vai ter lá seu conjunto de ferramentas. Eletricista, qualquer profissão, qualquer ofício tem o seu conjunto de ferramentas. Se você foi chamado por Deus para ensinar, cada um no corpo de Cristo tem uma função. O Cintia está dizendo aqui, isso é maravilhoso. 2 Timóteo, capítulo 4, quero ler 2 textos em 2 Timóteo. Olha o que Paulo vai falar sobre a ferramenta de trabalho do mestre. 2 Timóteo 2,15. Procura sim, Paulo falando ao jovem Timóteo, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, um obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar é aquele que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe manejar a palavra. E maneja com exatidão. Então, é ter a palavra de Deus e não usá-la fora de contexto. Não usá-la distorcendo as palavras. Não fazer uma interpretação errada. Né? Um mestre precisa ser aprovado. Alguém que ensina precisa saber manejar bem a palavra da verdade. Paulo fluía também no mestral, obviamente, no capítulo 4, verso 13. Olha isso. Provavelmente, gente, deixa eu dar essa informação para você. Provavelmente, essa informação é extra-bíblica. Provavelmente essa aqui foi a última carta escrita por Paulo. Ele já estava preso ali no corredor da morte, nos viés, assim, no fim do ministério dele. E essa consciência ele tinha, de que já estava o tempo dele acabando. A gente vê muito esse tom na carta de 2 Timóteo, esse tom de despedida, em vários momentos. Ele fala aqui, olha o tom de despedida, 2 Timóteo, evidências do texto. Eu dei a referência extra-bíblica, agora vamos às evidências do texto. 2 Timóteo 4,9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porque Demas, havendo amado o mundo secular, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Versículo 11. Só Lucas está comigo.
Lucas absorveu muito dessa característica mestral, de registrar a vida de Paulo, o livro de Atos, o Evangelho. Toma Marcos, traz-o contigo, porque ele é de grande auxílio para o ministério. Aqui é uma outra pregação, mas você vê que Paulo parece que reconciliando com alguém, né, que lá no passado teve um afastamento. 12. É um tom de despedida. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, aí eu quero chamar atenção para o 13. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Que coisa linda, né? Ele está indo morrer, gente. Ele está no final da vida. E o que ele está preocupado? Olha, traz meus livros, traz os meus pergaminhos, traz a minha Bíblia que eu deixei lá. Olha a preocupação. Certamente as pessoas não tinham várias cópias, né? Então, a preocupação dele, olha, certamente ele tinha alguns pergaminhos, né? Porque a gente tem os 66 aqui, mas ele devia ter alguns rolos das escrituras, alguns pergaminhos. Mas aí, ó, traz tudo que é meu que está lá. Traz a capa, traz meus livros. Então, qualquer profissional sabe que precisa das suas ferramentas de trabalho. E se Deus te chamou para ensinar, você precisa saber manusear muito bem a ferramenta que Jesus deixou para você. Jesus ensinava também de formas diferentes. Você quer saber alguns métodos que ele utilizava? Vamos lá? Quem gosta de anotar, vamos lá. Depois, se você perdeu alguma coisa, algum versículo, alguma frase que chamou sua atenção, esse vídeo vai ficar disponível aí no Facebook, na minha linha do tempo. Depois eu vou colocar no meu canal lá, Felipe Mouta, no YouTube, tá? Aí você pode compartilhar no YouTube para outras pessoas e tornar esse canal mais conhecido, né? Jesus não ensinava do mesmo jeito para todos e ele utilizava métodos diferentes. Você vai ver que quando ele fala para a multidão, não fica tudo bem explicado, né? Ele lança uma parábola e cada pessoa, a parábola tem uma característica interessante, cada pessoa vai entender num nível. Uma criança entende uma parábola, não é verdade? Só que ela entende num nível. Aí quando ela crescer, aquela sementinha, ela vai lembrar, Jesus tinha falado sobre isso, né? Então, os métodos dele eram diferentes. Ao mesmo tempo, quando ele chegava em casa, o método de ensino para os discípulos que estavam dentro da casa era outro. Era a explicação da parábola. Porque eles precisavam entender de uma forma diferenciada, mais aprofundada, do que aquilo que ele dava para a multidão. Então, vamos falar aqui de alguns métodos. Primeiro, sermão. Ok? O sermão é um ensino para as multidões. Jesus mais ensinou do que pregou. Você vai ter lá Mateus 5, 6, 7. Eu acho o resumo do Evangelho, que é o Sermão do Monte, né? Para mim é o resumo do Evangelho. Você vai ter o sermão profético em Mateus 24. São sermões, são porções longas de ensino. Quando aquele que ensina gasta um tempo maior pregando e ensinando. E ali a pregação e o ensino, que a gente falou semana passada a diferença, pregação e ensino se misturam muito no sermão. Outro método que ele usou foi a parábola, né? Ensinar uma parábola. O que é a parábola, gente? Parábola é uma figura de uma coisa da terra que reflete uma coisa do céu. Então ele vai falar, o reino de Deus é uma semente. O reino de Deus é um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é como se um homem saísse para... E ele vai dando exemplos da pescaria, exemplos da agricultura, exemplos que aquele povo daquele tempo podia entender. Você também pode ensinar por parábolas. Você pode também dar exemplos de coisas da terra que revelam princípios espirituais, entendeu? A parábola ela alcança vários grupos, ela tem níveis diferentes de compreensão, porque não é todo mundo que entende a parábola do mesmo jeito. Até criança entende uma parábola, mas depois ela vai aprofundar. Terceiro método, Jesus usava a conversa didática. João capítulo 4, ele senta com a mulher no poço e começa a conversar. Então, quando você conversa com uma pessoa, mas não é uma conversa sem jogar papo fora, é ensinando. Né? Vocês samaritanos pensam assim, nós pensamos de outra forma. Então, João capítulo 4, ali com aquela mulher samaritana, ele tem uma conversa didática. Através da conversa ele vai ensinando.
Cíntia perguntando, qual a diferença básica entre pregar e ensinar? Jesus me confunde às vezes, ele prega no meio do ensino e ensina no meio da pregação. Cíntia, eu acho até que eu comentei isso na aula passada, mas eu vou reforçar. Pregação tem a ver com algo que é imediato, que é espontâneo, que tem a ver com que é momentâneo, ok? Então eu posso pregar até sem ter preparado nada. Me conectei aqui, Deus me deu uma palavra para falar para alguém, e aí eu vou começar nas escrituras, eu vou começar a falar inspirado, eu vou atingir uma circunstância de um momento, a pessoa vai ser abençoada, ela não vai nem lembrar o versículo que eu usei, nem o que eu falei, mas ela vai lembrar que isso acontece muito, né? Eu tomei a decisão de sair daquele emprego, ou de entrar naquele emprego, ou de recusar alguma proposta, ou de romper um relacionamento depois daquela pregação. Não é assim? A pregação ela é momentânea, é Deus falando com a gente naquela hora. E o ensino é algo que é para sempre. É uma coisa que você está ouvindo, por exemplo, a aula de hoje, que não é uma urgência no teu coração, assim, poxa, precisava ouvir aquilo, mas é algo que na hora certa você vai lembrar. Na hora que você precisar, eu aprendi isso, não lembro com quem, não sei quando, mas ficou. Então, eu separei o que são as duas coisas, né? Pregação é algo mais momentâneo e ensino é algo mais eterno. Porém, quando a gente está sendo boca de Deus para alguém, essas coisas se misturam, né? A gente se propõe a ensinar e no meio do ensino sai uma pregação junto. E às vezes a gente está pregando e no meio da pregação toma um caminho de ensino. Pode ser, acontece, né? Não tem como separar tão bem as coisas assim. Mas se você me perguntar, Jesus mais pregou do que ensinou ou mais ensinou do que pregou? Eu diria que Jesus mais ensinou do que pregou. Porque se a gente vai falar da duração do que ele deixou, é eterno, né? Jesus continua sendo, os seus ensinos continuam sendo repetidos há 2000 anos. A pregação é o alimento do dia. Perfeito. E o ensino é o estoque para toda a vida. Gostei! Tá sabendo fazer frase muito bem. Gostei disso aí. A pregação é o alimento do dia. E o ensino é o estoque para a vida toda. Aleluia. O estoque você vai lá e pega a hora que precisa, né? Glória a Deus. Por isso que a gente tem que fazer os dois. Mas a gente tem que se dedicar ao ensino. O ensino é o que vai ficar, como eu falei. É o que vai produzir maturidade, né? Não é como... não é um final de semana. É algo que vai ficar para a vida das pessoas. Jesus mais ensinou do que pregou, com certeza. Falei sobre sermão, falei sobre parábola, falei sobre conversa didática. Outra maneira, quer ver, interessante, que eu só me lembro de um exemplo, mas Jesus fez um ensino através de observação. Isso é muito legal para criança também. Ele estava sentado, vendo as pessoas indo no púlpito entregar suas ofertas. Não foi uma parábola, aconteceu mesmo. Veio uma viúva pobre e entregou ali uma pequena quantidade de dinheiro. E Jesus observando, perguntando aos discípulos, falando, quem deu a maior oferta? E ali ele ensina. Isso é muito legal, você olhar uma situação com teu filho, né? Com as pessoas que você ensina, discipula, olha ali, tá vendo aquela situação? E ensinar a partir da observação. Isso é um outro método, já falei 4. 5. Fazer perguntas. Característica dos mestres da época de Jesus, né? Ensinar por perguntas. É uma coisa que eu tenho que aprender. Eu tenho dificuldade. Eu sou o cara que gosta de falar muito. Meus alunos, você imagina no ginásio, né? Meus adolescentes lá, eles não têm dificuldade de aguentar, né? 40 minutos o professor querendo falar, 50 minutos. Mas eu sou assim, eu gosto de falar muito. Mas, sem dúvida, se você puder desenvolver esse método de ensinar perguntando, as pessoas fixam muito mais quando elas constroem esse conhecimento junto do que quando você entrega o conhecimento pronto. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém me pergunta, Felipe, quanto é 2 mais 2? O normal é a gente falar, 2 mais 2 são 4. Jesus responderia assim, 2 mais 2 é a mesma coisa que 3 mais 1. Entende? Jesus respondia não pelo caminho mais óbvio, ele respondia de uma forma que as pessoas pudessem pensar. E é muito lindo quando você consegue ensinar mais do que dar uma resposta pronta. Porque as pessoas vivem querendo da gente que é ministro, elas vivem querendo resposta pronta para as coisas. Tal coisa é pecado ou não é pecado? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? E a gente quer mais do que dizer para a pessoa o que é pecado e o que não é. A gente quer
fazer com que ela aprenda a chegar a esta conclusão sozinha. Entende? E Jesus, ele era campeão de fazer isso. Quando as pessoas vinham com perguntas, ele devolvia com perguntas. Com que autoridade você faz essas coisas? Aí ele diz, o batismo de João era do céu ou da terra? Aí tu pensa, o que tem a ver a autoridade dele com o batismo de João? Tudo a ver, porque o ministério dele começa no batismo de João. Então, se eles disserem o batismo de João é de Deus, é dos céus, ele vai dizer, então é daí que vem. João legitimou a autoridade dele. Né? Ele falou que tinha que passar a cumprir toda a justiça, passar pelo batismo. Então, entende isso? Ele não respondia de uma forma óbvia, nunca. Eu não vejo em nenhum momento das Escrituras Jesus dar uma resposta óbvia. Sempre que ele era perguntado, ele respondia fazendo a pessoa pensar. Né? Alguém certa vez falou para ele assim, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele começa a falar, amarás a Deus, amarás ao teu próximo. E aí alguém pergunta, está lá em Lucas 10, e quem é o meu próximo? Aí ele responde com a parábola do samaritano. E termina dizendo, quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Então, o próximo é quem socorre, né? Quem presta ajuda. Não é quem está morando perto, quem passa do lado. Então, ele sempre vai responder com uma outra pergunta. Né? Então, vamos lembrar das perguntas que Jesus fez? Por exemplo, ele disse assim, Mateus 16, que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias. E aí ele vira para os discípulos e fala, e vocês, o que dizem que eu sou? Percebe? Ele, o tempo todo, ele respondia perguntas com perguntas. Lembra do jovem rico perguntando, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, sabes os mandamentos? Jesus respondia pergunta com pergunta. Então, eu acho muito interessante que a gente responda as pessoas não de maneira óbvia, é o que eu estou tentando, estou aprendendo, mas ensinando as pessoas a pensar naquilo que Deus chamou para que elas fizessem. Né? Eu queria estimular você também a crescer no seu chamado, sabendo que Tiago capítulo 3, verso 1 fala que aquele que tem o chamado de ensinar vai sofrer um juízo maior. Né? É uma imensa responsabilidade que paira sobre nós num tempo de tanta confusão. Olha o que diz 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, e insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina, porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Olha o que ele está falando. Está falando de agora, gente. Ele está falando do nosso tempo. Não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Está falando que pessoas vão reunir mestres para ensinar não o que é bíblico, que eu falei para vocês, não aquilo que Esdras buscou lá conhecer, praticar, ensinar. As pessoas vão reunir mestres que ensinem aquilo que elas têm vontade de fazer. 2 Pedro, capítulo 2, deixa eu ir lá com vocês também. É provavelmente a última carta de Pedro. Aquela 2 Timóteo foi a última carta de Paulo. Despedida também de Pedro. Ele fala, assim, 2:1, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos, meu Deus, repentina destruição. Olha como isso é sério, gente. Se existe o falso, existe também o verdadeiro. Existe o falso mestre, existe o verdadeiro mestre. Paulo fala sobre falsos mestres que vão ensinar, e qual é a característica do falso mestre? Ensinar de acordo com a vontade das pessoas, com o que as pessoas têm vontade de ouvir. E existe o verdadeiro mestre que vai ensinar a sã doutrina. E é por isso que Tiago 3:1 fala, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que haverá um juízo maior. Tá? É isso aí. A Bíblia fala que há um juízo maior sobre aqueles que ensinam. E aí não está falando apenas do ofício mestral, creio eu. Todo mundo que porta a palavra para ser ministro, para ensinar, para pregar, tem uma responsabilidade. Então eu quero não te desanimar com essas palavras, mas te encorajar a ser o verdadeiro.
que não ensina de acordo com a vontade das pessoas, mas que ensina de acordo com os princípios de Deus. Amém? Eu abençoo a tua vida, quero te encorajar a compartilhar essa mensagem com outros que ensinam. Ela pode ser um despertamento para um dom que está dentro de uma pessoa. Eu oro para que ferva dentro de você a vontade também de conhecer, praticar e ensinar a palavra de Deus, a sã doutrina, o bíblico para as pessoas. Quero fechar aqui e dizer que essa live vai estar disponível no Facebook e vai estar disponível em breve no YouTube também, para você mandar para as pessoas. Eu quero fazer aqui os 2 anúncios que eu prometi. Expectativa? 2 anúncios que eu prometi que eu faria no início da live, tá bom? Primeiro, a gente fez 2 lives sobre escrita, que eu coloquei no YouTube. Eu acho que eu estou devendo postar uma, eu vou colocar no YouTube tudo. As 2 que eu fiz sobre escrita, ajudando pessoas, e algumas pessoas já começaram a escrever, estão se movimentando aí na quarentena para isso. Então, 2 lives sobre escrita, e depois eu continuei no horário de sexta, 9 horas, é um horário que eu gosto. E aí eu fiz essas lives sobre ensino, né? Para quem ensina na igreja, parte 1, parte 2. Formando escritores cristãos, parte 1, parte 2. Se você perdeu, vai lá e busca no YouTube, são 4 lives ao todo. O que vai ser daqui para frente, nas outras sextas? Então, eu quero ver se você topa comigo, vocês que... Tem gente que está comigo aí desde o começo, né? Assistindo desde a primeira, tem gente fiel aí. Eu quero convidar vocês para uma jornada aí pelos 66 livros da Bíblia. Se vocês quiserem, né? Se vocês estiverem dispostos, a próxima série deve ter 66 capítulos, de 66 lives, quem sabe. Vai ficar para depois da quarentena, né? Vai continuar acontecendo até depois da quarentena. Eu quero começar a Bíblia livro por livro, ok? Então, semana que vem, Gênesis, e assim vamos. Né? Vamos pontuar, claro, né? Não vai dar para ler os 50 capítulos de Gênesis numa aula, mas eu quero conseguir traçar assim, um panorama do livro para preparar você para a leitura, para incentivar, para esclarecer algumas coisas. Tem coisa, né? nem tudo está tão claro nem para mim, mas a gente vai estudar e vai compartilhando aqui a leitura livro por livro, ok? A partir da sexta que vem, a Bíblia livro por livro. Essa vai ser a sequência. Avisa aí seus amigos, quem tiver interesse, quem quiser aprender, vai ser interessante a gente interagir ao vivo. Mesmo que a pessoa assista depois em outro horário, é legal que ela assista ao vivo, porque dá para ter uma conversa aí sobre o livro da Bíblia. Beleza? Segundo anúncio, esse aí é para quem é fiel aqui nas lives. Eu quero formar, só vou lançar ideia hoje, tá? Depois a gente organiza como é que vai ser. Eu quero formar um blog de ensino, ok? É o nosso orvalho.com. O Luciano Subirá, uma benção, ele tem lá um site riquíssimo com muito conteúdo de ensino. Então, eu quero produzir o nosso site, não sei se vai ser site necessariamente, mas um blog onde a gente coloque textos, ok? Se a gente está aqui ensinando a escrever, incentivando a escrita, ensinando a ensinar, eu quero ter lá os textos de vocês e a gente formar um blog nosso, né? Você vai enviar para mim e eu vou avaliar, ver como é que funciona para a gente publicar, tá? Então, hoje é só ideia, estou só lançando a ideia para vocês pensarem, escreverem. Quanta ideia nascendo, né, Cíntia, nesse tempo? Verdade, vai nascer nosso blog de ensino aqui. Então, vou botar um nome criativo de Blog Fundamento. Site de ensino Fundamento, deve ser alguma coisa assim. Mas aí, eu não sei ainda em que plataforma que eu vou fazer isso, por isso que eu falei que é só ideia, estou só lançando a semente aqui. Para que os escritores aí comecem a se mexer e a escrever os seus textos, tá? Mas depois a gente vai organizar direitinho para ver se vai ser um site, se vai ser um blog, como é que vai fazer, e nós vamos levar a mensagem do Reino de Deus, capacitar as pessoas, continuar fazendo isso que a gente está fazendo. Amém, Jane? Gostou da ideia? Você já está fazendo um blog?
Legal, legal. Quanto mais melhor, não tem problema. Se você puder botar texto meu no seu blog, eu colocar texto seu no meu, tá maravilhoso. Parceria, fechado. Amém? A ideia é essa. A ideia é a gente levar a palavra. Levar a palavra, levar qualidade, né? Texto de qualidade, texto que é fruto da sua experiência em conhecer, praticar e ensinar. Quem sabe, né? Com certeza vai virar livro. Eu tinha um blog, acho que eu falei isso numa das nossas lives. Eu tinha um blog de evangelismo chamado Pés Velozes, mas isso há 12 anos passados. E lá eu postei muita coisa que depois virou um gatilho para os livros, entendeu? Foi o início da minha prática de escrita. Então, é por aí mesmo. A gente começa escrevendo e publicando no blog, depois vai ficando corajoso e publica em livro. Tá bom? Obrigado por vocês estarem comigo desde a primeira live. Obrigado quem passou por aqui em algum momento também. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E semana que vem, a Bíblia livro por livro. Essa é a minha missão. Eu vou aceitar o desafio. Minha esposa me aconselhou aqui e eu não vou... Às vezes a gente fica esperando, né? Vou começar esse projeto um dia. Um dia eu começo. Vou começar agora, semana que vem. Amém? Vamos alinhando, gente. Tá certo. Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso a todos. E a gente vai continuar conversando aqui pelas mídias sociais. Fiquem na paz, Senhor abençoe sua vida, que você seja excelente, dedicado, dedicada naquilo que Deus chamou você para fazer. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos começar por Gênesis. Semana que vem. Tá bom, Cíntia? Beijo, até lá!